o Senhor. Salva-os, o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que no mistério de Pentecostes santificares a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor.
Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Glória a Deus para sempre. Rejubile o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito Santo para o bem comum. Assim, como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor.
Vinde, ó Santo Espírito, vinde amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Veni, Sancte Spiritus, benfeitor supremo em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Veni, Sancte Spiritus, luz de santidade que no céu ardais, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Veni, Sancte Spiritus, lavai nossas manchas, aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Veni, Sancte Spiritus, vossos 7 dons concedei à alma, do que em vós confia, do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria, no céu alegria. Veni, Sancte Spiritus, Alleluia.
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Queridos peregrinos, celebramos então hoje este grande dia de Pentecostes. Embora a Igreja não tenha nenhum dia em concreto que tenha começado, porque a Igreja é constituída por vários passos que Jesus foi dando na sua origem, não há assim um momento único, um dia único, um momento concreto único. Este é, por assim dizer, um momento que, pela sua particularidade, reúne as mais condições para que possamos dizer que hoje começa a Igreja. É no dia do Pentecostes que começa efetivamente a missão da Igreja. Termina a missão de Jesus e começa a nossa missão, a missão da Igreja que somos todos nós. Infelizmente, o dom do ressuscitado ao mundo, o Espírito Santo, é efetivamente o grande desconhecido. É a pessoa mais desconhecida da Santíssima Trindade. E, no entanto, desde que Jesus subiu aos céus até à sua segunda vinda, é o grande protagonista da história. É Ele que conduz a história. É Ele que conduz a Igreja. É Ele que enriquece a Igreja com os sacramentos para que ao povo de Deus não falte o seu alimento. É o Espírito que transforma o vinho em sangue, o pão em corpo. É o Espírito que perdoa os pecados. É o Espírito que ilumina as mentes. É, sobretudo, queridos irmãos e irmãs, o Espírito que nos configura com Cristo. É Ele, o Espírito, que dá vida, que renova, que transforma e que faz de todos nós um homem novo. Para que possamos consumir em nós tudo quanto Jesus operou pelo mistério salvífico. Aí, pois, o ponto de reflexão que hoje devemos ter. De que forma nós vivemos pelo Espírito? De que forma nos deixamos conduzir por Ele? De que forma Ele efetivamente desce sobre nós e habita em nós? No dia do nosso batismo, no dia do batismo de cada um de nós, é o Espírito que porta em si e infunde na nossa alma o dom da fé, da esperança e da caridade. Como estão esses dons em nós?
Sabem, irmãos, o grande problema da Igreja, o grande problema da nossa fé, é que reduzimos a fé a um sentimento. E a fé não é um sentimento, é uma relação. E é o Espírito que alimenta essa relação. Muitos de nós vamos à missa, e ainda bem, porque quem não vai à missa, obviamente, não pode viver segundo o Espírito. É contraditório. Uns pecamos mais, outros pecamos menos. Mas quem peca e não se reconcilia, obviamente não vive segundo o Espírito. Todos nós rezamos mais ou menos o terço, mas que seja claro, quem não reza não tem relação com Deus. Contudo, tudo isto se resume aos 3 grandes dons que o Espírito nos traz: fé, esperança e caridade. E esses são os únicos meios pelos nós podemos conhecer como está a nossa fé em Deus. Creio verdadeiramente nele. Está ali assim uma senhora muito simpática a dizer que sim. Mas sabem o que é que significa crer? Não é acreditar como nós acreditamos no mundo, que eu acredito, sei lá, que o Porto vai ser campeão, ou que amanhã vai chover, ou que depois da manhã vai nevar, ou que consigo fazer isto ou aquilo. Não, isso não é acreditar. Acreditar em termos bíblicos significa fazer da vida da outra pessoa a minha vida. A minha vida. Significa fazer, portanto, da vida de Jesus a minha vida. Viver como ele viveu. Nós vivemos como ele viveu? Olhamos os outros como ele olhou? Perdoamos os outros como ele perdoa? Compreendemos os outros e os erros e os pecados dos outros como ele perdoa, compreende? E espero para além de toda a esperança. Estou muito bem na vida, de repente fico desempregado, fico sem trabalho, tenho a responsabilidade do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. O que é que eu faço? Acredito que Deus é Pai? Todos nós desejamos ser felizes, é o ímpeto mais forte que faz parte da nossa natureza humana. Todos nós nascemos com um ardente desejo de felicidade. Porquê é que tantos de nós somos tristes? Porquê? Porquê é que existe tanta depressão da humanidade de hoje? Sabem que até há 25 anos atrás os remédios mais tomados do mundo eram cardiovasculares. Querem saber agora quais são os 10 primeiros? 10 antidepressivos. Que em Portugal, neste pequenino país, compra-se 30 mil caixas de depressivos, até antidepressivos, até jovens dos 18 anos. Ora, o Espírito, que é o Espírito da alegria, o Espírito da felicidade, o Espírito da plenitude de vida, o Espírito que ilumina e dá sentido a toda a nossa vida, é um Espírito triste? Ou somos nós que vivemos segundo o Espírito do mundo, do consumismo, da matéria, do prazer? Queremos ser tão felizes que procuramos em tudo a felicidade, menos onde ela reside. Paulo era muito concreto ao dizer aos romanos e hoje a nós: o Espírito atua de diversas formas, está em todos, atua em todos e tem milhares de operações diferentes. Mas é, contudo, o mesmo e único Espírito. Estamos para terminar, com este tempo pascal, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro que nos fala sobre o início da Igreja primitiva. Qual era a primeira característica
de todas as comunidades cristãs primitivas. Quem estava de fora olhava e dizia: olhai e vede como ele se ama. Quem nos vê a nós, vê esse Espírito. O último encontro de Jesus com os seus apóstolos, de Jesus ressuscitado, ouvíamos hoje no Evangelho. Estando as portas fechadas, era noite e os apóstolos estavam cheios de medo. De repente, ouviu-se um grande tremor e um grande vento, e viu-se cair sobre cada um deles línguas de fogo, o Espírito Santo. E Jesus, no meio deles, diz-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Àqueles a quem retiverdes serão retidos. Sabem o que significa isto, irmãos? Que o maior dom de Jesus, subido aos céus, é a descida do Espírito Santo, que perdoa os nossos pecados. Por isso, São João é categórico ao dizer: quem diz que não tem pecados é mentiroso e a verdade não está nele. E noutro passo, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Sabem qual é o pecado contra o Espírito Santo? Não é nenhum pecado em concreto, uma coisa muito grave, não. O pecado, por maior grave que seja, por maior que seja, por maior gravidade que tenha, é sempre pecado. E, portanto, é sempre inferior à misericórdia e ao amor de Deus. O único pecado que efetivamente não tem perdão, o único, nem sequer é atender o telemóvel no meio da missa. Até esse tem perdão. O único pecado que não tem é o de não nos reconhecermos pecadores. O único. São aqueles pecados que muitos dizem: eu não preciso me confessar, os padres são homens. Pois são. Jesus também era homem. Só que o padre, no sacramento da reconciliação, é Jesus. E por isso diz: eu te absolvo. Não é o eu do padre, é o eu de Jesus. Como na Eucaristia: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue para vós. Que seria vocês comerem? Não saberia muito bem, de certeza. Mas é o eu de Jesus, é o corpo do Senhor. Tudo isto para terminar dizendo que viver segundo o Espírito é viver em graça, é viver em plena comunhão com Deus. E não tenhamos ilusões. Quem não se confessa, quem não se reconcilia permanentemente com Deus, não vive segundo o Espírito de Deus, que é um espírito de comunhão. Maria, a mãe de Jesus e mãe da Igreja, se queréssemos resumir numa só palavra toda a mensagem de Fátima, toda, qual era a palavra que nós podíamos utilizar? Conversão de vida. Conversão. E o primeiro fator de conversão é vivermos em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. Peçamos ao Espírito Santo que não deixe apenas sobre nós, mas que em nós possa habitar, reinar e viver. Que faça de nós verdadeiros templos do seu amor. Professemos a nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, imploremos a Deus, nosso Pai, que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, cantando com alegria. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo José, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ilumine. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis das nossas dioceses, para que o Espírito nos faça crescer na caridade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que na manhã do Pentecostes enviaste o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Aleluia, aleluia. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Ele é sublime e cheio de esplendor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Aleluia, aleluia. Senhor, como sois grande e majestoso, e em vossa criação maravilhoso. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Aleluia, Estendais sobre nós a luz imensa, o vosso amor é nossa recompensa. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Aleluia, aleluia. Criais a terra firme que habitamos, e o mar que em aventura navegamos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Aleluia, aleluia.
Enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Espírito de sabedoria e de inteligência. Espírito de conselho e de fortaleza. Enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrais da terra, a reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço a conversão dos pobres pecadores. Vamos iniciar agora a procissão eucarística, seguindo a cruz que caminha à nossa frente. É Jesus Cristo que está realmente presente na Eucaristia,
que vai conosco, que nos acompanha, que nos anima, com os dons do seu Espírito Santo, somos fiéis convictos da nossa pertença a este povo de Deus que caminha. Caminhemos em paz, formando duas filas atrás da cruz. a seu eterno Pai em sacrifício, morre na cruz para salvar o mundo. Repitamos juntos: ó Jesus, vós sois o Filho de Deus vivo. Ó Jesus, vós sois o Filho de Deus vivo. Vós sois o pão descido do céu. Vós sois o pão descido do céu. Senhor, eu creio que sois Cristo, o Filho de Deus vivo. Senhor, eu creio que sois Cristo, o Filho de Deus vivo. Santa Jacinta Marta dizia já no fim da sua vida à Lúcia: se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus
e do coração de Maria. Percorrendo este recinto com Cristo, sentimos acender-se no nosso peito o fogo do amor a Jesus escondido, que abriu o seu coração para que nele encontrássemos a fonte da vida. Cantemos. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua, louvai-o todos os astros luminosos. Louvai os céus dos céus e águas que estais acima dos céus. Laudai Jerusalem, Dominum, laudai Deum Sion, Hosanna, Hosanna, Filio David. A cada invocação respondemos:
Nós vos adoramos e cremos em vós. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, nosso amigo e nosso irmão, nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, fonte de vida e de santidade, nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, sustento e força no nosso caminho, nós vos adoramos e cremos em vós. São Francisco Marto dizia muitas vezes: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus, não se pode dizer. Isto sim que a gente nunca pode dizer. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu pudesse consolar. Deixemos que o fogo do Espírito Santo desperte o nosso amor por Jesus, para que nunca mais façamos pecados e possamos consolá-lo todos os dias. Cantemos. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Pedimos a intercessão da Virgem Santa Maria para que Jesus seja sempre uma presença real em nós e nos transforme dia após dia em templos dignos do Espírito Santo. Louvemos o Senhor cantando. Abri-me as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos darei graças porque me ouvistes e fostes o meu Salvador. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. O Espírito Do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, 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 aleluia. A cada invocação respondemos: Nós vos agradecemos, Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por vos ter desfeito nosso amigo e nosso irmão, por nos terdes dado a esperança e a misericórdia, por vos terdes feito causa da nossa santificação e salvação. Nesta festa de Pentecostes, queremos estar espiritualmente unidos à Mãe de Cristo e da Igreja, invocando com fé uma renovada efusão do Paráclito Divino. Invoquemo-la para toda a Igreja, para que esta mensagem de salvação seja anunciada a todas as nações. Cantemos. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos redimiu, glória ao Espírito que nos santifica. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos redimiu, glória ao Espírito que nos santifica. Graças ao Senhor pela sua
Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Irmãs e irmãos em Cristo, oremos ao Senhor do Universo para que envie de novo o seu Espírito sobre a Igreja e sobre o mundo, cantando com alegria. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor Jesus, que levantado na cruz fizeste brotar do vosso lado uma fonte de água viva, enviai-nos o vosso Espírito de vida eterna. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Vós que do céu fizeste descer sobre os discípulos o dom do Pai, enviai o vosso Espírito para criar um mundo novo. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Vós que deste aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, enviai o vosso Espírito para reconciliar e salvar todos os homens. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Vós que prometeste o Espírito Santo para nos ensinar toda a verdade e recordar tudo o que nos dissestes, enviai-nos o mesmo Espírito para que ilumine a nossa fé. Preparemo-nos para receber a bênção com o Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacramento. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Digamos a uma só voz: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção,
Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Desejamos a todos uma santa tarde, uma feliz peregrinação e um tranquilo regresso às vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos.